Fala palmeirense, fala palestrina, tudo bem por aí? Bem-vindo ao canal Ao Viver de Palestra. Bora lá falar de Verdão? Então siga meus bons. Neste vídeo, a TV Palmeiras Sportbet mostra a primeira coletiva da presidente Leila Pereira em Greensboro, Carolina do Norte, Estados Unidos, claro, onde o Palmeiras está sediado. Olha só, ela fala de várias coisas, hein? Claro que principalmente sobre o Mundial de Clubes, mas olha, ela foi muito elogiada após sua entrevista. Então bora lá conferir. Primeiramente, boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui, não é, participando desse momento histórico do futebol, o primeiro torneio de clubes do mundo. Então, eu fico muito feliz e honrada de estar aqui, sendo também que eu sou, em 32 clubes, a única mulher presidente de clube e também a única representante do estado de São Paulo, não é, nesse Mundial de Clubes. Mas com relação ao investimento, o Palmeiras sempre pensou investimento tanto de pessoas, atletas, infraestrutura, e não só visando o próximo campeonato, não é? Mas sim para ter essa longevidade, né, de protagonismo como nós temos. Então, eu não acredito que esse investimento que nós fizemos esse ano vá surtir qualquer tipo de pressão que principalmente vai prejudicar os nossos atletas. Não. Nós estamos preparados, eles sabem que a gente faz o possível, não é, para estar competindo no topo da tabela. Então, eu acho que estamos todos nós preparados, com não pressão, ansiosos, para iniciar muito bem nesse torneio. Presidente, a gente sabe que matematicamente os 3 jogos valem a mesma coisa. Mas do ponto de vista institucional, o que representaria para o Palmeiras, como validação de tudo que é feito, vencer um europeu, que é o primeiro jogo do domingo contra o Porto, até tendo em vista que há 13 anos um brasileiro, um sul-americano não vence um europeu em um mundial, qualquer que seja o formato. O que representaria para a instituição uma eventual vitória domingo contra um time da Europa? Olha, nós estamos lutando, não incansavelmente para vencer não só o europeu, não é porque é europeu, não é? Nós queremos chegar o mais forte possível para vencermos todos os nossos adversários. Então, vou te falar com toda sinceridade, o peso vai ser o mesmo. Nós queremos vencer o Porto, nós queremos vencer o Al-Ahly, nós queremos vencer o Inter Miami, queremos caminhar. Não é o que eu falo para o nosso torcedor, que para eles desfrutarem desse momento histórico, sabe? Claro que nós estamos aqui, cobiçamos sim a conquista do título, mas principalmente pensar jogo a jogo. Aqui à sua direita, tudo bem? Maurício Ferreira da Band News FM. O Palmeiras tem entrado nas últimas temporadas em todas as competições como um dos grandes favoritos. Acho que não há nenhum problema em dizer que agora na Copa do Mundo de Clubes da FIFA o time chega com essa pretensão, buscando o título, obviamente, mas talvez não naquela primeira prateleira pelo título da competição. De alguma maneira vocês encaram isso como algo positivo? Tirar um pouquinho dessa pressão de ser o grande favorito, como o Palmeiras sempre é na Libertadores, no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, isso pode jogar a favor da equipe durante a disputa aqui nos Estados Unidos? Eu vou voltar a repetir. O nosso elenco, os nossos profissionais, claro, a gente trabalha com pressão porque nós queremos o resultado e é um jogo, a gente nunca sabe o que pode acontecer, tá? Mas a gente, dentro da academia de futebol, dentro aqui desse hotel que nós aqui fizemos, o ambiente muito parecido com a nossa academia de futebol, a gente pensa sempre em vencer o próximo desafio, tá? Então, a pressão não é pressão. Não existe pressão interna e a pressão do torcedor, o torcedor quer ganhar sempre, claro, não é? Mas os nossos atletas, eles têm a cabeça muito focada no próximo desafio e, principalmente, eles sabem, não é, que nós fazemos, e eles também, o possível e o impossível para vencermos o próximo desafio. Então, com relação à pressão, vou te falar com toda a sinceridade, nós estamos aqui tranquilos porque nós sabemos do nosso trabalho e onde nós queremos chegar. Lá no Brasil, vocês que colocam sempre o Palmeiras como... são vocês. A pressão vem de vocês. Então, a gente sabe trabalhar com isso. E a gente tem os pés no chão, nós temos a humildade
é suficiente para saber que outros também querem vencer. E a gente vai, na hora do jogo, vamos apresentar o melhor possível. Então, não tem pressão. Presidente. Oi. Bem, presidente, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a premiação dessa competição. Quão relevante ela é? Porque dentro da previsão orçamentária do clube, inclusive, não havia nenhuma previsão de entrada de finanças da Copa do Mundo de Clubes, porque ainda não havia necessariamente como seria, de que maneira aconteceria. Qual é o impacto desse dinheiro que entra só da participação no dia a dia do clube e também a perspectiva de vitórias tão vantajosas financeiramente? Porque a gente está falando de $2 milhões por vitória, por exemplo, fora os avanços de fase. Administrativamente, qual é a relevância do Palmeiras? Rodrigo, as pessoas costumam até dizer que eu sou muito materialista, e sou mesmo. Rodrigo, sou, claro, sou, porque sem investimento, sem dinheiro, você não faz um futebol de altíssimo nível como é o do Palmeiras. Sem dinheiro, você não paga em dia os seus compromissos, né, com seus atletas, com seus profissionais, como o Palmeiras faz. E vocês que são jornalistas brasileiros, vocês sabem que isso no Brasil é exceção. Não é? Então, é extremamente importante que só com a entrada de valores vultuosos como essa premiação, como até os valores para participarmos, é extremamente importante para que nós consigamos honrar os nossos compromissos e mais, investir ainda mais no nosso elenco. Então, por isso que é importante também, não só com relação a vencer. Vencendo, nós ganhamos mais, né? E ganhando mais, a gente consegue investir ainda mais no nosso elenco. Presidente, olhando para essa temporada, são 5 competições, é uma temporada recheadíssima do Palmeiras, um calendário lotado. Dá para dizer que é a temporada mais desafiadora do Palmeiras? Olha, é desafiadora, mas vocês sabem que o calendário brasileiro sempre foi muito complicado por essa quantidade de jogos, é insana. Isso é uma coisa absurda da carga em cima dos nossos atletas. Até eu estou muito animada porque o novo presidente da CBF já anunciou que a diminuição dos estaduais. Então, eu acho que isso vai ter um impacto muito positivo para a gente no futuro. Mas esse ano, Gabi, realmente é muito desafiador, muito cansativo, mas temos que... Aliás, não é só para o Palmeiras, para os clubes que participam dessa quantidade de competições, não é? Esse é o problema de ser um clube protagonista, um clube de ponta, não é? Esse é o problema, que é um problema positivo. Tomara que todos os anos tenhamos esse problema. Mas eu acredito que a partir do ano que vem esse calendário vai melhorar. Exatamente, da Casa Estrela. Como que é o seu papo com o Abel, com os jogadores, você como presidente? O que você fala para eles? Porque a gente vê que tem uma ansiedade, estão muito empolgados. O Tereza me falou que estão estudando desde o Brasil para os jogos daqui. E você, como a pessoa principal, né, do clube, como que você tranquiliza ou passa motivação? Como é esse diálogo que você quer contar para a gente? É claro que sim. Eu tenho um diálogo muito próximo dos atletas e principalmente do nosso treinador e do nosso diretor de futebol. O que eu passo para eles é sempre muita tranquilidade. Isso o Abel já até disse, que uma das qualidades da presidente é que eu sou uma pessoa leve. Eu sou uma pessoa leve, mas quando precisa ser dura eu também sou, não é? Mas é porque é muito fácil nós lidarmos com os profissionais do Palmeiras, porque todos nós temos o mesmo objetivo, né? Somos pessoas muito focadas, sabemos, não é, o potencial de cada um de nós e nós trabalhamos muito. Então, a pressão por parte da presidente não há, porque eu sempre estou ao lado deles, sempre contribuindo, sempre ajudando no que eles precisam. Eu não tenho dúvida que a gratidão que eu tenho de estar aqui nesse momento histórico, em virtude desse elenco espetacular que nós temos, da nossa comissão técnica e principalmente de todos os profissionais que trabalham, que vocês não veem, mas que trabalham, não é, para que o Palmeiras possa apresentar esse trabalho fabuloso que vem apresentando nesses últimos anos. Então, é uma conversa muito franca, muito tranquila. Quando tem que se cobrar, é cobrado, sim, mas dentro
da academia de futebol. Jamais vou fazer qualquer cobrança para os nossos atletas, nossos profissionais, em público, que não tem necessidade absolutamente nenhuma. Eu sou uma presidente que eu não jogo problema, eu não quero ficar bem com o meu torcedor. Eu quero ficar bem com o meu torcedor, conquistando títulos, tendo um elenco, um time competitivo. É isso. Presidente Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes, e isso de sempre olhar para esses profissionais. O Palmeiras trouxe mais de 4 toneladas de equipamentos, montou um centro de excelência aqui mesmo no hotel. Você chegou junto com os jogadores convocados, então dá para ver um Palmeiras muito engajado para ter sempre a melhor situação possível durante a sua preparação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Queria que você também falasse sobre a escolha do local de treinamento do Palmeiras e hospedagem, porque em São Paulo vocês estão acostumados com o caos da cidade de São Paulo, trânsito absurdo, buzina toda hora, e aqui em Greensboro uma situação bem diferente, né? Uma cidade mais leve. Foi uma escolha pensando exatamente nisso, nesse processo de concentração dos jogadores, para que eles não tenham um estresse externo e consigam trabalhar focando só na competição? Sem dúvida nenhuma. Nós escolhemos aqui, é uma cidade que eu não conhecia também, né, mas nós estudamos os locais e nós queríamos um local onde nossa equipe tivesse tranquilidade. E também um ponto onde fosse próximo a Nova York, nós vamos jogar, em Miami, e no próximo compromisso, que se Deus quiser, entendeu? Estaremos lá. Então, foi por isso, assim, para ter tranquilidade, para poder realmente focar no que interessa, que é nessa competição. Ok? Presidente, boa tarde. Vocês estão agora no grande campeonato de futebol mundial. Todo mundo está parando para ver a Copa do Mundo de Clubes. Isso é muito interessante do ponto de vista da marca, mas a gente sabe que o Palmeiras tem um elenco que já é muito analisado no mercado, e esse é um campeonato que vão colocar jogadores que já estavam no holofote do mercado, ainda mais enfrentando europeus. Eu queria fazer essa pergunta nos dois sentidos. Como isso vai influenciar o Palmeiras na questão de a próxima janela, de tentar segurar os jogadores, que vocês esperam uma série maior aos jogadores, e se tem também ao treinador? Eu sei que vocês estão numa conversa com o Abel para renovar. Como é que fica essa conversa também com o Abel nesse momento em que mais times europeus estão de olho aqui, tanto nos jogadores quanto nos... Tiago, como você falou bem, todo ano, em toda janela, os nossos atletas, os nossos profissionais são clubes, né? Tem interesse nos nossos atletas, em todas as janelas. Tá? Eu fico muito feliz em poder estar participando dessa Copa do Mundo, que valoriza o trabalho de todos nós, dos atletas, dos profissionais, o meu trabalho também. E com relação, eu não tenho receio nenhum com relação a assédio aos nossos atletas e ao nosso treinador. Porque no Palmeiras o contrato tem validade, entende? Então todos têm contrato, e aqui, como o clube honra os seus compromissos, os atletas também precisam honrar os seus. Então, para um atleta ser negociado, precisa ter o interesse do atleta, do Palmeiras, né, e de algum clube interessado. Se alguma dessas partes não tiver interesse, o negócio não sai. Então, eu tenho muita tranquilidade porque eu me baseio nos contratos que estão em vigor. Se o atleta quer sair, mas não é interesse do Palmeiras, ele tem contrato vigente, ele tem que cumprir o contrato. É assim que funciona aqui no Palmeiras. E com relação ao Abel, eu já falei diversas vezes, o meu interesse é que ele fique no Palmeiras até o último dia do meu mandato, que é em dezembro de 27. Claro, se ele quiser ficar mais, não é? Eu gostaria demais, mas o meu foco é esse, que seria também um fato histórico, não é? Que eu não conheço na história do Palmeiras um presidente que ficou com o mesmo treinador nos 2 mandatos. Então eu vou lutar por isso, que eu gostaria muito que ele ficasse conosco. Presidente, não sei até que ponto a senhora teve contato com dirigentes de clubes europeus, de outros integrantes do Mundial. A senhora sente que os gigantes clubes europeus olham para essa competição da mesma forma que nós, sul-americanos, olhamos? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu posso falar dos meus olhos, tá? Não de olhos alheios. É uma competição, única, é a primeira, não é, a competição de clubes, e eu acho que todos os clubes têm interesse, ou deveriam ter interesse nessa competição que é única, não é? Então, eu acho que eles têm interesse sim, porque, gente, quando você está numa competição, todos os clubes querem vencer.
sabe? Ninguém vem aqui a passeio, sabe? Eu não estou aqui a passeio, tá? Nós estamos aqui trabalhando e muito. Então, eu acho que todos têm um interesse sim, e o que eu gostaria demais era ver a nossa família palmeirense, não é, prestigiando os nossos jogos e também, não é, os americanos, para conhecerem, né, esse esporte espetacular mais de perto. Não é? Ano que vem a Copa do Mundo é aqui nos Estados Unidos, entende? Então eu acho que é interesse de todos os clubes, se saírem bem e conseguirem aquele troféu maravilhoso. Para a marca Palmeiras, obviamente, é excelente estar nesse palco internacional, mas para a Leila, mulher, presidente, a única, é também, de uma certa forma, abrir portas, talvez, para outras mulheres no mundo do esporte, principalmente no mundo super masculino. Não há outros presidentes mulheres, a gente tem aqui 32 times do mundo inteiro, você é a única. Então, assim, é quase um legado, né, Leila? Eu não tenho dúvida. Quando eu falo isso, fica parecendo presunçoso, mas não é. É a verdade. Olha, você vê advogadas, médicas, jornalistas maravilhosas como vocês. Não é? Tem mulheres em todas as áreas. Eu sou a única mulher presidente de um clube da Série A da América do Sul. Eu sou a única mulher presidente de um clube que está participando desse Mundial de Clubes. Então, isso é muito significativo para mim. E eu acho que é uma inspiração para todas nós mulheres. Eu costumo dizer que isso não é uma conquista da Leila Pereira, é uma conquista de todas nós mulheres. Tá? Então, eu acho, sim, que isso é um caminho, não é, para todas as mulheres que vêm. Olha, a Leila, se ela pode, ela saiu de Cabo Frio, do interior do estado do Rio, foi para o Rio de Janeiro, jornalista, advogada, que jamais imaginou que seria presidente desse clube gigante e com muita luta, que vocês sabem que nada é por acaso, não é tudo com muita luta. Nós conseguimos sim. Então, eu acho lindo quando as meninas, as mulheres falam para mim, Leila, eu não sou palmeirense, mas eu falo o nome do clube, que elas torcem, mas eu gosto de você, você é uma inspiração para mim. Isso é bacana demais, sabe? Eu acho que mais do que, vou te falar com sinceridade, quero conquistar todos os títulos, que não tem nada melhor do que conquistar títulos, né? Mas eu vou te falar uma coisa, o que é muito relevante para mim é servir de inspiração para essas milhares de meninas, de mulheres, não é? Sabendo que se a Leila consegue, eu também consigo, e claro que sim. Então isso é uma conquista de todas nós mulheres. Obrigada, gente. Obrigada. E aí, curtiram a primeira coletiva da nossa presidente? Ela recebeu muitos elogios depois dessa coletiva, hein? E ela vem sendo elogiada já há algum tempo pela mídia esportiva e agora também vem sendo elogiada por muitos torcedores palmeirenses, hein? Muitos mesmo. Deixe nos comentários aí. Se vocês curtiram, por favor, dá o like aí. Valeu, muito obrigado. Fique com Deus e seja justo, honesto. Não minta pra ninguém. Avante palestra. A gente se vê. Palmeiras e Porto, domingo, dia 15, 7 da noite. 2-1 pro Verdão. É nóis.